Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial dessa lindíssima bolsa, a bolsa Maitê, meus amores, uma homenagem que eu estou fazendo para minha irmã que acabou de ser mamãe. Olha para vocês verem que linda essa bolsa, pessoal. Eu fiz ela com um fio 100% poliéster de 5 milímetros. Utilizei aqui um fundo em sintético, mostrando os detalhes para vocês, ó. Esse é um fundo duplo reforçado. Coloquei esse fecho lindíssimo aqui na frente. Todos os materiais são da loja Matilda, tá? Pra você que quer um cupom de desconto, todos os links estão na descrição e o cupomzinho também. Ó, coloquei essa alça náutica que ficou na mesma cor do fio, pessoal. Olha pra vocês verem aqui a abertura. E se vocês comentarem bastante, logo eu trago um tutorial de forro pra vocês com essa bolsa mesmo, tá? Um forro super fácil de fazer, que você vai conseguir fazer até mesmo sem máquina, tá certo? Eu utilizei somente um rolinho de fio para fazer essa bolsa. A base dela ficou com 21 por 11 e ela ficou com um total de 18 centímetros de altura, tá? Então ficou um tamanho muito bacana, pessoal, ficou lindíssima. Olha para vocês verem, eu coloquei somente uma alça, mas vocês podem comprar duas alças aqui, ó, e colocar uma na frente e outra atrás, tá? Coloca aqui do ladinho da lapela que a gente fez e vai ficar lindíssima. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras, não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês também, e comentem bastante aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando e o que você achou dessa bolsa maravilhosa. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo. Você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, pessoal. Menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto aulas inéditas que eu não posto por aqui, tá certo? Somente lá, tanto versão destro e também versão canhoto. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando, comentando aqui bastante e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora pra aula! E vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, já quero falar para vocês que os materiais vocês vão encontrar na loja Matilda. Os parceiros aqui do nosso canal, vou deixar o cupom aqui na tela para vocês, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, certo? Então vamos iniciar pelo fio. Eu vou utilizar o fio Lotus, meus amores, ele é um fio de 100% poliéster, 200 metros e de 5 milímetros. A cor é a cor palha, tá? Então eu vou utilizar um rolinho desse fio, é um fio bem leve, bem macio, ó, como vocês podem ver, e é uma delícia de trabalhar. E lá no site da loja Matilda também tem outras opções de cores para vocês, tá? Então a gente vai utilizar um rolinho desse. Outro acessório que eu vou utilizar vai ser a alça náutica, pessoal, olha para vocês verem. Lindíssima, que já vem com essa ponteira aqui e argolas articuladas, tá? Então, eu vou utilizar somente uma unidade dessa daqui, tá bom? Caso você queira utilizar duas, também dá, mas eu só vou utilizar uma, tá certo? Porque eu vou fazer um fechamento ali com o fecho e aqui só vai ser necessário uma alcinha, tá? Também tem outras cores lá no site da loja Matilda disponíveis também. Vou utilizar o fecho linear, pessoal, esse fecho é simplesmente lindíssimo. Já quero enaltecer a loja Matilda, porque os materiais de metal têm um banho italiano, tá? Que tem uma resistência bem maior à oxidação. Olha para vocês verem o cuidado. Esse fecho, tá vendo que essa aqui tá diferente? É porque tem uma película de proteção, ó, para proteger o metal, então vai ficar bem bonito na sua bolsa aí, sem nenhum risco. Então o fecho, eu acho ele muito gostoso, gente. No toque você já vê a diferença. Então o fecho é assim, ó. Então é super facinho de encaixar. Tem dois parafusinhos que ficam super presos na peça. E a gente utiliza a chave Alli para aplicar eles na bolsa. E eu vou utilizar também um fundo de sintético no caramelo, que vai combinar muito bem aqui com a minha bolsa, tá? Esse fundo é o de 20 centímetros por 10 e eu optei pelo fundo duplo reforçado,
que é uma ótima opção, pessoal, porque além do sintético, né, ser maravilhoso, o fundo de acrílico vai dar um reforço bem maior para a bolsa de vocês, tá? Também vem com película de proteção e eu vou ensinar tudo bem certinho como trabalhar nele, ok? Então, esses são os materiais que vocês vão encontrar no site da loja Matilda. Não esqueçam de aproveitar o meu cupom no final da compra, que é na NAH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá certo? E agora vamos para os materiais adicionais que a gente vai utilizar. Já quero falar para vocês o tamanho da agulha que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a agulha número 5. Como vocês já sabem, aqui todos esses materiais adicionais estão aqui na sacolinha ou na descrição, tá? Mas na sacolinha fica mais fácil para vocês identificarem, porque tem a fotinho do produto, tá? Essa daqui é a agulha única que vocês já conhecem, uso bastante a número 6 e eles também têm a versão na número 5. É uma agulha que tem a mesma qualidade das agulhas gringas, é uma agulha ergonômica, super gostosa, tá, gente? A pegada dela é muito boa, desliza muito bem no fio, tá? E eu amo demais essa agulha e paguei menos de 30 reais. Então, corre lá pra vocês aproveitarem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar de verdade essa agulha aqui. Então, vou utilizar essa agulha, vou utilizar aqui a minha etiqueta de metal, ó, pra vocês verem, para combinar com as ferragens no dourado. Essa daqui é lá da Murad, vou deixar para vocês o link também aqui na descrição, ó, toda personalizada com a minha logo. Tem a chapinha ali pra gente travar, eu só não deixei ali porque eu gosto muito de perder essas coisinhas pequenininhas, então por isso que eu não deixo muito perto, deixo guardadinho. Olha pra vocês verem que linda. Lembrando que tem outras cores, se eu não me engano, tem no prata e no ouro velho. E também tem outros tamanhos que eu vou deixar na sacolinha pra vocês também. Tem a triangular e a redondinha, que é muito fofa. Logo, logo eu vou pedir outros formatos pra vocês verem, tá certo? Vou utilizar também isqueiro pra arremate. Marcadores, esse daqui veio lá da loja Matilda, ó. Uma caixinha bem especial que eles me mandaram. Então, vou utilizar os marcadores. Fita métrica para medir tudo bem certinho para vocês se basearem também nas medidas, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, pessoal. Eu achei que estava gravando e não estava, e eu acabei tirando a película total aqui da minha base de acrílico, né, que vem na base de sintético da loja Matilda. Mas eu vou pegar uma outra aqui e mostrar pra vocês como que vai ser esse processo, que é super tranquilinho, tá? Vocês vão pegar alguma coisa pontiaguda aí, ó. Eu tenho aqui essa ferramentinha, que é aquelas que a gente usa pra costura. E vocês vão fazer esse processo dos dois lados, porque ele tem uma película, tá vendo que esse aqui tá fosco? Então, você vai vir bem delicadamente aqui. Pode ser também com uma agulha de costura, ó. Já levantou a pontinha aqui, ó. Tá vendo que tem um plastiquinho aqui? E vocês vão tirar aqui dos dois lados, fazer dessa mesma forma. Eu só não vou tirar pra não deixar sem, tá? E não riscar. Então, vocês vão fazer esse mesmo processo dos dois lados pra ficar transparente, certo? E agora a gente vai iniciar o nosso trabalho. Outra coisa também é que, como a gente tá utilizando a base de reforço, né, com reforço, e querendo ou não é uma base mais resistente, nessa hora, nesse primeiro momento, para trabalhar aqui nessa parte com reforço, eu vou usar a minha agulha de metal, tá? Para não ter risco de eu riscar a minha agulha ou de quebrar ela, tá bom? Como eu falei para vocês, essas agulhas assim, pode ser essa ou essas mais caras também, elas têm um material mais delicado, que exige um pouquinho mais de cuidado, então a gente evita, tá? Então, nessa parte aqui, a gente usa a de ferro mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó, já soltei bem aqui o fio pra me ajudar, tá? E vamos lá. Pra começar, pessoal, geralmente eu gosto sempre de começar mais essas partes aqui do cantinho, tá? Então, eu sempre gosto de começar aqui. Porque o nosso fechamento, geralmente, ele dá uma andadinha assim pro lado. Então, a gente deixa o fechamento somente pra um lado. E como vocês sempre perguntam, e eu sempre esqueço de falar, hoje eu não esqueci, temos 36 furos, tanto na base de sintético quanto na de acrílico, tá bom? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, nesse furinho, esse primeiro furinho aqui, tá certo? Vou deixar aqui um pedaço do fio pra fazer o arremate depois da carreira. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Junto bem aqui a base de acrílico.
E agora, eu vou deixar aquele fiozinho, mas venho fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, ó. Fiz aqui, venho acertando aqui certinho a base, laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo, tá? E eu vou dando toda a volta dessa mesma forma, ó. Até chegar nessa perfuração aqui. Cheguei aqui, pessoal, no meu último buraquinho, e aqui vai ser um pouquinho diferente, por quê? Aqui eu não vou fazer o ponto baixíssimo com o fio do meu rolo, eu vou fazer com o fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Então, vamos lá. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e puxo toda essa laçada. Tá vendo que esse último ponto baixíssimo ficou bem soltinho? É porque o fio do rolo tá solto, tá vendo, ó? Então, ele não está preso e eu posso puxar aqui para ajustar ele melhor, tá? Agora, vamos fazer aqui o fechamento. Vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, passar por baixo dessas duas alças, laçar esse meu fio e trazer aqui para trás, ó. Trago aqui para trás, agora eu venho aqui e trago aqui para dentro novamente, para fazer o ponto baixíssimo aqui, né? O último, na verdade. Ó. E trago aqui para trás. E ajustando aqui, o nosso fechamento fica dessa forma aqui, ó, para vocês verem como ele fica bem bonitinho, tá? Ficou com acabamento bem bonito. Agora, pessoal, vamos para nossa sequência que a gente vai utilizar de pontos. Eu vou utilizar uma sequência que vai ficar bem legal pro meu padrão de pontos. Vocês podem utilizar aí a sequência que vocês quiserem, perdão. A única regrinha é que precisamos de números pares de pontos nessa base, tá? Eu preciso de números pares para dar certo a nossa trama, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora, pessoal, da nossa base totalmente preenchida aqui com os pontos baixíssimos, vou explicar para vocês a sequência que a gente vai utilizar na nossa base aqui. Praticamente, a gente vai utilizar uma sequência só, que vai ser um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, perdão. Só que tem um detalhe. Nos 4 cantos, a gente vai fazer aumento de 3 pontos, tá? Então, eu vou marcar aqui para ficar mais fácil para vocês verem e para vocês não se confundirem, principalmente para as iniciantes. Por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vai trabalhar dentro dos pontos baixíssimos. Mas, se eu for olhar aqui na minha quina, eu tenho 2 pontos baixíssimos, né? Então, vocês podem ter dúvida em qual ponto que vocês vão trabalhar os 3 pontos juntos, né? O aumento de 3 pontos. Então, o que que você vai olhar? Você não vai olhar somente os pontos baixíssimos. Você vai olhar os furinhos, ó. Se você dar uma puxadinha aqui nos pontos baixíssimos, você vai ver que eu tenho esse furo aqui, bem na quina, ó. Somente um. Então, eu vou trabalhar no ponto que está passando aqui, ó. Que a gente sempre vai utilizar, quando a gente for fazer os pontos, a gente vai passar bem aqui, bem centralizadinho com o ponto, ó. Eu vou passar dentro do ponto baixíssimo, mas pegando o buraquinho correspondente. E nesse caso, aqui, é esse ponto baixíssimo, ó. Então, eu vou marcar esses pontos para vocês verem. Que são esses daqui. Que a gente vai fazer os pontos baixíssimos. Aqui a mesma coisa, ó. Quando eu for fazer o ponto baixíssimo, é esse aqui, ó, tá vendo? Porque sempre a gente vai pegar na partinha que une um ponto baixíssimo com o outro. Então, a gente marca só pra gente ter mais ou menos uma ideia, tá? Não precisa se preocupar aqui, não. Porque eu quero explicar pra vocês a sequência, tá certo? Então, eu vou marcar aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu já marquei aqui os pontinhos que eu falei, que a gente vai fazer os aumentos de 3 pontos, ó. Eles ficam bem na quina, tá? E a sequência, como falei pra vocês, vai ser de um ponto sozinho e um aumento. Na parte aqui dos marcadores, a gente vai fazer aumento de 3 pontos. Só que pra mim ficar com essa base bem preenchidinha, eu vou sempre iniciar nessas partes aqui com aumentos, tá? Então, aqui, se eu for vir daqui pra cá, eu vou fazer um aumento, um ponto sozinho, 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 um aumento.
Então, sempre vai iniciar e finalizar com um aumento de 2 pontos. E nas quinas, vamos ter aumento de 3 pontos. Então, por isso que eu marquei, tá? Para vocês não se confundirem. Porque eu preciso fazer isso para preencher bem essa base, levando em consideração a minha tensão de ponto e o fio que eu estou utilizando. O fio Lotus, ele é um fio mais maleável, ele é bem macio, então eu tenho que fazer uma quantidade maior de pontos na minha base. Se você estiver utilizando um fio de malha de 25 milímetros, em vez de você fazer aqui no início e no final com um aumento, você pode fazer com um ponto sozinho, tá? Então, é só modificar aqui essa partinha, em vez de iniciar com um aumento, você vai iniciar com um ponto sozinho, mas manter a mesma sequência, tá certo? Lembrando que no site da loja Matilda também tem o fio de 25 milímetros, e caso você queira utilizar o fio de 27 milímetros, que eu gosto bastante, vou deixar pra vocês na sacolinha aqui também, tá certo? Outro detalhe muito importante aqui é que pra gente ter a sequência certinha, pra gente fazer o nosso ponto bonitinho, eu preciso de números pares de pontos, tá? Fazendo essa sequência aqui que eu tô mostrando pra vocês, tanto iniciando com aumento e finalizando com aumento, ou iniciando com o ponto sozinho e finalizando com o ponto sozinho, vocês vão ter esses números pares, tá? Caso você esteja utilizando uma outra base, um outro fio que não seja esse que eu estou mostrando, ou uma base diferente, ou até mesmo a base de crochê, você só tem que ter isso em mente. Precisamos de números pares de pontos para dar certo, ok? Então, vamos lá. Tem aqui meu fio que a gente deixou sobrando, né? A gente vai deixar ele aqui. Vou vir com esse fio do rolo aqui pra frente e vou entrar bem no meio, ó. Deixando essa alcinha aqui de fora. Entro aqui, laço, trago aqui pra frente e faço um ponto, certo? Aqui, eu já vou fazer o meu aumento de 3 pontos. E eu sei que nessas partes a gente inicia e finaliza com aumento. Então, aqui, eu tenho que fazer um aumento. Aqui eu mantenho um ponto sozinho. E no próximo, eu venho e faço um aumento, ó. 1. E 2 pontinhos. Joguei aqui um pouquinho, para não ficar batendo a base na mesa, tá? Cheguei aqui no pontinho que eu marquei, e eu sei que eu tenho que fazer um aumento de 3 pontos. Ó, entro aqui no meu espaço, faço o primeiro, ó. O primeiro eu sempre trago ele bem próximo desse daqui, dessa lateral. O segundo eu faço bem no meio da curva. E o terceiro eu já vou virar pra cá, ó. Então, a gente sempre vai procurar fazer a curvinha bem certinha aqui pra ficar bem preenchidinho, tá? E agora, vamos continuar com a nossa sequência. Eu sei que eu inicio e finalizo com um aumento. Então, aqui eu venho e faço um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Um ponto sozinho, aqui um aumento. De 2 pontos. E já cheguei aqui na minha curva para fazer o meu aumento de 3 pontos, tá? Então, venho aqui e faço um, viro meu trabalho 2, viro totalmente e faço o terceiro, ó. Certo? Vamos virar pra cá e eu sei a mesma regrinha, a gente inicia com um aumento, tá? Eu tô repetindo isso daqui pra vocês, gente, pra vocês não modificarem aqui, tá bom? Porque tem que ser essa sequência certinha pra dar exatos pontos. Então, aqui, faço um aumento e continuo com a minha sequência. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. E aqui, pessoal, como vocês viram, é uma sequência só, tá? Então, é só repetição aqui nessa parte. Eu vou continuar com essa mesma sequência até o finalzinho. Aqui eu vou finalizar com um aumento de 2 pontos. Nesse cantinho, vou fazer um aumento de 3 pontos e volto fazendo um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Aumento de 3 pontos. Faço aqui um aumento e sigo com a mesma sequência.
Quando eu chegar aqui no último espacinho, eu volto a mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o último ponto e o fechamento de carreira pra gente iniciar a nossa próxima. Então, pessoal, dentro da volta aqui, só falta finalizar aqui com o meu último aumento, que é o da minha sequência, tá? O primeiro ponto eu vou fazer normalmente, ó. Faço aqui normalmente esse penúltimo. Agora, o último eu vou utilizar os 2 fios, tanto o fio do rolo quanto esse fiozinho que ficou sobrando. Entro aqui no meu espaço, laço o fio do rolo, trago aqui pra cima, solto ele e pego o fiozinho que eu deixei sobrando. Laço aqui, trago aqui pra cima e finalizo esse ponto. Agora, eu puxo toda essa alcinha aqui pra fora, ó. Puxo tudo aqui pra fora. E agora, eu vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima pra fazer o fechamento. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Um fechamento bem parecido com esse que a gente fez aqui da carreira anterior. Só que aqui tem um detalhezinho importante. Por quê? Todos os pontos baixos têm esses nozinhos aqui, ó. E agora, nessa próxima carreira, a gente vai utilizar esse nozinho. Então, eu não posso somente passar aqui nessa alça. Eu tenho que passar por baixo desse nozinho aqui, ó. Do meu último pontinho, pra depois passar no meio dessas 2 alcinhas. Laço e trago aqui pra trás. E a minha base fica assim. E no final, eu fiquei com um total de 62 pontos em toda a minha base. Como eu falei pra vocês, números pares de pontos. Agora, eu já posso abaixar um pouquinho mais aqui. E agora, já posso vir com a minha agulha de 5 milímetros da Kiki, tá? Agulha única. Então, vamos lá. Agora, a gente vai iniciar o nosso processo virando a minha base assim e deixando a parte do acrílico pra cima, tá? E vou pegar aqui 2 alcinhas. Uma coisa muito importante, nessa trama eu vou utilizar essa alcinha, geralmente a gente deixa só pra detalhe. Mas na trama de hoje a gente vai utilizar essa alcinha aqui da frente. Então, eu não vou trabalhar nela, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Mas pra me dar firmeza, eu vou trabalhar também naquele nozinho que eu mostrei pra vocês agora, que a gente acabou de fazer o fechamento. Então, toda vez que eu for fazer meu ponto, eu vou pegar essas 2 alcinhas, tá? Então, vamos lá. Esse fiozinho aqui a gente já pode ir fazendo os pontos por cima dele e arrematando, tá bom? E aqui eu vou vir com o meu fio do rolo, trazendo ele aqui pra frente. E já venho fazendo meu ponto aqui, ó. Passo por baixo dessas 2 alcinhas, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Vou fazer aqui um nozinho, uma correntinha, perdão, que vai fazer a vez do meu ponto baixo. Depois, a gente completa a alcinha. E agora, vamos fazendo aqui um ponto pra cada pontinho de base, pegando essas 2 alcinhas, ó. Laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. Venho no próximo, ó. Pegando também as 2 alcinhas. Laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. Próximo. Laço, trago pra cima, um ponto baixo. E eu vou dar toda a volta fazendo dessa mesma forma, tá bom? Um ponto pra cada pontinho de base, até a gente ficar com um total de 66 pontos. Chegando aqui, eu venho mostrar pra vocês o fechamento que a gente vai utilizar na nossa carreira, que a gente vai usar 2 fechamentos, mas eu vou explicar pra vocês bem certinho, porque a gente também vai intercalar em 2 carreiras diferentes, mas é super tranquilinho. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, fazendo a minha carreira de ponto baixo, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, mantendo a mesma quantidade de pontos da minha base, tá certo? Então, agora vamos pro nosso primeiro fechamento que a gente vai utilizar, tá? Vou soltar aqui a minha laçada, vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente, na primeira alcinha do meu ponto baixo, laço e trago aqui pra trás. Ajusto bem e agora eu vou entrar embaixo dessa alça, ó, bem embaixo aqui. Coloco a laçada na agulha e ajusto aqui. Opa! Ajusto aqui bem. Laço esse meu fio e trago aqui pra frente, ó, fazendo meu primeiro ponto. Certo? Então,
Então, aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar usando 2 locais. A gente vai utilizar tanto a alcinha aqui de cima, porque agora a gente vai começar a fazer a carreira de relevo, né, digamos assim. Então, a gente vai utilizar essa alcinha aqui de cima e a alcinha aqui de baixo, ó. Por isso que eu falei pra vocês que a gente precisava fazer esses pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. Então, o primeiro ponto eu inicio com esse ponto baixo aqui. Agora, eu vou vir fazendo o ponto relevo, só que eu vou pegar essa alcinha aqui que corresponde a esse próximo ponto, ó. Tá? Então, vamos lá. Laço meu fio, vou vir aqui nessa alcinha de baixo pra cima, ó. Então, eu laço e venho aqui de baixo pra cima nessa alcinha. Laço meu fio, trago aqui pra cima. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Laço, tiro 2. Eu vou fazer um ponto alto, que ele vai ser 2 pontos altos em um, só que eu preciso iniciar os 2 primeiro pra depois finalizar tudo junto, tá? Então, ó, eu iniciei, tirei 2 alcinhas, fiquei com 2 laçadas na agulha, não finalizo ainda. Agora, eu laço meu fio pra iniciar o próximo. Entro no mesmo lugarzinho que eu acabei de trabalhar. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima. Temos 4 alcinhas na agulha, mas eu também vou laçar e tirar somente 2, ó. Laço e tiro 2. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Agora, eu venho e tiro tudo junto, ficando assim. E esse ponto vai corresponder a esse pontinho aqui, ó, como se eu tivesse trabalhado nessa alcinha aqui de trás. Então, eu vou vir aqui nessa outra alcinha e fazer um ponto baixo, tá? Ficando assim, ó. Se vocês passarem o dedo, tá bem gordinho aqui, certo? Então, vamos lá de novo. Trabalhei nesse ponto, então, eu vou ter que vir nesse próximo aqui, ó, nessa alcinha. Então, quando eu fizer o ponto baixo, essa alcinha vai ficar livre, tá? Então, toma cuidado pra não vir trabalhar aqui, porque eu não posso trabalhar aqui, porque aqui eu já trabalhei meu ponto baixo. Então, eu tenho que ser nessa alça de cá, ok? Vamos lá de novo. Laço meu fio, entro nessa alcinha aqui, de baixo pra cima, laço, trago aqui pra cima, fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro 2. Venho no mesmo lugar, laço meu fio, entro aqui embaixo, no mesmo lugarzinho que eu já fiz o primeiro, laço, trago aqui pra cima de novo. Tenho 4 alcinhas na agulha, mas eu só vou tirar 2, laço e tiro 2. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo tudo junto, ó. Então, vai ficar aqui na frente 2 pontos, mas vai ficar somente uma alcinha aqui em cima, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês que a gente ia fazer ponto alto, só que seria 2 em 1, tá vendo? Fiz aqui esse ponto, que é correspondente dessa alça, venho na próxima, pegando as 2 alcinhas, laço, faço um ponto baixo. De novo, laço meu fio, não vou pegar essa alcinha, tem que ser a próxima, ó. Essa aqui é correspondente dessa, então, é essa alcinha que eu tenho que pegar. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2. Não finalizo ainda. Laço meu fio, entro nessa mesma alcinha que eu já trabalhei, laço, trago aqui pra cima. Laço meu fio, tenho 4 alcinhas na agulha, mas eu só vou tirar 2. Agora, eu fiquei com 3, laço e tiro tudo junto. Essa alça corresponde a esse pontinho aqui. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado pra não trabalhar aqui, porque se eu trabalhar nessa alcinha, eu vou fazer aumento, eu não posso fazer aumento. De novo, laço meu fio, esse ponto eu já trabalhei, vou vir na próxima alça. Passo aqui de baixo pra cima, laço, trago aqui pra cima, fiquei com as 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, não finalizo ainda. Laço meu fio de novo, venho no mesmo lugarzinho, laço, trago aqui pra cima, fiquei aqui com 4 alcinhas na agulha, mas eu laço e tiro somente 2. Agora, eu fiquei com 3 alças, laço e tiro tudo junto. O ponto que eu fiz é correspondente a essa alcinha, então, eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, ó. E vamos fazendo dessa forma, olha pra vocês verem como que vai ficando, tá vendo? Vai ficando esse ponto aqui bem bonito, bem gordinho.
tá? Vou dar toda a volta aqui fazendo desse mesmo jeito e já venho pra mostrar pra vocês o último ponto e o nosso fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo essa mesma trama, olha pra vocês verem como fica bem bonito. E agora, vamos fazer o nosso último, ó. Como vocês podem ver, temos 3 alcinhas aqui, essa não trabalha, eu tenho que trabalhar nessa do meio e essa também tem que ficar livre. Então, vamos lá. Laço meu fio, entro aqui por baixo, laço, trago pra cima, laço, tiro 2, não finalizo, laço meu fio, entro no mesmo lugar, laço, trago pra cima, laço meu fio e tiro mais 2, ficando com 3 alcinhas na agulha. Agora eu laço e tiro tudo junto, tá? Então, a nossa primeira volta que a gente vai utilizar na nossa bolsa é essa daqui, tá? E também tem a de ponto baixo, né, gente? Na verdade, então é a segunda, porque a gente vai utilizar uma carreira de ponto baixo e uma dessa de ponto de relevo, tá bom? Então, agora vamos fazer o fechamento da carreira. Solto a minha laçada, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente, ó. Depois do meu primeiro ponto baixo, nessas 2 alcinhas de cima, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Agora vai ficar um pouquinho diferente, porque como a gente estava trabalhando nessa carreira aqui, pegando nas 2 alcinhas, eu tenho que repetir o mesmo processo que eu fiz na minha primeira carreira, pegando somente na alcinha de trás. Então, o que que eu vou fazer aqui? Também, para ficar firme, vou trabalhar nas 2 alças, que é a alcinha de trás e o nozinho, ó. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Então, aqui, ó, levo a minha alcinha lá pra trás, eu vou separar aqui esse fio pra ficar com o detalhezinho, e eu vou pegar, ó, a cabecinha aqui, ó, uma alcinha da corrente pra ficar firme, tá? Porque aqui não tem aquela alcinha atrás, né? Então, eu venho aqui, pego essa alcinha aqui de trás, ó, pra ficar do mesmo jeito. Agora, eu coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, ó, tá vendo que ficou essa alcinha aqui? Depois a gente vai utilizando, caso necessário, tá? Laço e fecho. Na verdade, a gente vai utilizar, porque aqui eu vou fazer esse processo intercalando. Caso você queira fazer todos esses pontos um em cima do outro, vocês podem, mas eu quero fazer intercalando, tá? Então, aqui, aonde tá esse pontinho, depois a gente vai fazer o nosso pontinho em relevo, tá? E agora, venho fazendo uma carreira de ponto baixo, pegando as 2 alcinhas que eu mostrei pra vocês, ó. A alcinha de trás e o nozinho do ponto da carreira anterior. Laço e fecho. A alcinha de trás, e aqui também, ó, tem um nozinho, mesmo sendo aquele ponto que a gente trabalhou, tá? De relevo. E não vai ficar aparecendo nada, ó. Então, eu vou dar toda a volta aqui, e eu tenho que ter os meus 62 pontos do mesmo jeitinho, tá? Então, vou dar toda a volta e já venho mostrar pra vocês o nosso próximo fechamento. Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui a nossa próxima sequência. Dei toda a volta, temos aqui os nossos 62 pontos, tá? Lembrando que sempre temos que ter os 62 pontos, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou trabalhar aqui agora, meus amores? Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer de 2 formas. Ou deixar os pontos em relevo sempre um em cima do outro, ou intercalando como eu vou fazer agora, tá? Então, como que eu vou fazer? Como eu vou intercalar e eu preciso iniciar essa minha carreira aqui com ponto baixo, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer o fechamento trazendo pra trás, ó. Então, deixa eu mostrar pra vocês, se vocês forem fazer um em cima do outro. Vocês vão soltar a laçada, vão vir aqui, ó, com a agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas mesmo, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, e como mencionei com vocês, agora a gente vai trabalhar pegando nas alcinhas de trás. Toda vez que a gente for fazer esse ponto aqui em relevo, a gente pega nas alcinhas todas as 2, tá? Então, eu vou passar por baixo aqui, coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço e já inicio fazendo meu primeiro ponto baixo. Então, aqui já trabalhei. E eu já venho aqui, ó, bem na direção desse ponto, que é o ponto que tá em cima desse ponto relevo daqui de baixo. E repito o mesmo processo. Laço meu fio, só que aqui eu tenho que pegar a alcinha de fora, lembra? Que a gente deixou as alcinhas de fora. Então, temos que trabalhar nas alcinhas de fora. Laço meu fio, passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima, laço, fecho 2, laço de novo, passo no mesmo lugar, laço, trago pra cima, laço, fecho 2, fico com 3 alcinhas na agulha, tiro tudo junto, tá? Trabalhei esse ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo, ó.
Então, dessa forma, vai ficar sempre um em cima do outro. Só que como eu quero dar uma mudada, eu vou fazer intercalando. Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Lembrando que, como mencionei com vocês, a gente precisa iniciar sempre com o ponto baixo, tá? E aqui eu vou fazer o meu ponto em relevo bem nesse pontinho aqui. Então, ou eu caminho pra frente, ou eu caminho pra trás, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Então, eu trouxe aqui pra trás, ó, laçada aqui pra trás. Não vou entrar aqui, vou entrar no último pontinho que eu fiz, ó. Nessas duas últimas alcinhas aqui. Deixa eu só soltar um pouquinho mais, porque como a gente vai caminhar aqui com essa alça, eu preciso deixar mais longa, ó. Vem aqui nessa alcinha de cima, lá trago esse meu fio aqui pra trás. Então, eu não vou entrar aqui, eu vou entrar nesse pontinho aqui, ó, no último que eu fiz. Coloco a minha laçada na agulha e ajusto. Deixando a distância aqui de 2 pontos, ó. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer a sequência que falei pra vocês. Laço esse meu fio, venho aqui nessa alcinha, ó, do ponto, passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro duas, não finalizo tudo. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, laço, trago pra cima, 2 alcinhas na agulha, laço, tiro duas, 3 alças na agulha e fecho tudo. E agora, venho no próximo ponto, porque esse ponto eu já trabalhei aqui, ó. Laço, trago aqui pra cima, fecho meu ponto baixo. Então, essa alça eu já trabalhei, venho nessa daqui, ó. Entre um ponto relevo e outro da carreira anterior. Laço, venho aqui por baixo e repito o meu mesmo ponto em relevo aqui, ó. Finalizei ele e logo na sequência faço um ponto baixo, lembrando que esse ponto corresponde a esse, toma cuidado para não fazer ponto baixo aqui. Vem aqui e fecho o meu ponto baixo, ó. Então, dessa forma, ele vai intercalar esse ponto em relevo, tá? Que é a forma que eu quero essa trama. Vou dar toda a volta aqui e venho para mostrar para vocês mais uma vez o início de carreira desse ponto, da próxima carreira de ponto baixo, perdão, e depois mais uma vez o início de carreira dessa mesma aqui, que a gente tem que voltar para trás do fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a mesma sequência, olha para vocês verem. Ficou muito bonito, tá? Essa forma intercalada. O ponto também um em cima do outro fica bem bonito também, tá certo? E aqui, como falei pra vocês, ó, tenho que um ponto sozinho aqui, então eu preciso fazer o meu último ponto em relevo aqui no finalzinho, tá? Não posso esquecer. Laço, entro aqui, tiro duas, laço, entro no mesmo espaço, tiro duas, fico com 3 alcinhas na agulha e tiro tudo junto, certo? Então, aqui temos a nossa segunda, na verdade, primeira, segunda, terceira carreira finalizada, né? Porque a gente fez uma carreira de ponto baixo, uma de relevo, na verdade, quarta. A gente fez uma carreira de ponto baixo, uma de relevo, mais uma de ponto baixo e agora de relevo. Então, a gente sempre vai intercalando aí. Então, já fiz 4 carreirinhas. Solto a minha laçada, vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente no meu primeiro pontinho, laço e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou repetir a minha carreira de pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. Então, nessa carreira, eu sei que eu tenho que separar a alcinha e pegar um nozinho aqui, ó. Pego o nozinho, coloco a laçada na agulha, ajusto. E aqui, vamos fazer uma carreira inteiramente pegando nas 2 alcinhas de trás pra ficar bem firme, ó. Então, agora é só a carreira de ponto baixo. Eu vou dar toda a volta aqui, já venho mostrar pra vocês mais uma vez o início dessa outra carreira aqui do nosso ponto em relevo. Então, pessoal, finalizei aqui mais uma carreirinha de ponto baixo pegando na alcinha de trás e vamos iniciar aqui o nosso processo. Lembrando que se você estiver fazendo esse ponto em relevo um em cima do outro, você vai fazer o fechamento tradicional, iniciando com o ponto baixo. Então, trago a minha laçadinha aqui pra trás. E se você tá fazendo um em cima do outro, você vai fazer o fechamento aqui. Mas se você estiver fazendo do mesmo jeito que eu, fazendo intercalado, você não vai entrar aqui embaixo, você vai entrar nessa alcinha aqui anterior do último ponto que a gente fez. Coloca a laçadinha na agulha e ajusta. Lembrando também que eu não posso ajustar muito aqui, eu tenho que deixar
essa alcinha de trás com a mesma distância dessas duas alcinhas aqui, pra ficar um acabamento bem bonito. E nessa carreira agora, a gente trabalha nas duas alcinhas. Laço, trago aqui pra frente o ponto e faço meu primeiro ponto baixo. Sempre nessa carreira a gente vai iniciar com pontos baixos. E agora vamos fazer o nosso ponto em relevo. Laço meu fio, venho aqui nessa alcinha da frente, laço, tiro duas, não finalizo tudo, laço, entro no mesmo lugar, laço, trago aqui pra cima, não finalizo tudo, só finalizo duas, fico com 3 alcinhas na agulha e fecho. Então, esse é correspondente a essa alcinha, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Então, vai intercalando. Não trabalho nesse aqui, venho no próximo, que é o ponto baixo, laço, trago pra cima, tiro duas, não finalizo, laço no mesmo lugar, tiro duas, fico com 3 alcinhas na agulha e agora sim tiro tudo junto. E no próximo espacinho faço um ponto baixo, ó. E vai ficando assim, certo? Então, eu vou subir aqui as minhas carreiras, tá bom? Até ter uma altura bem bacaninha aqui. Provavelmente, eu vou fazer algumas carreiras de pontos baixos no final, pra ficar mais fácil pra gente aplicar a nossa alça, tá? Porque como esse ponto é um ponto bem trabalhado, pode dar um pouquinho de trabalho. Então, no finalzinho ali, eu vou fazer algumas carreiras de pontos baixos. Vou dar sequência aqui, quando eu tiver aqui com um tamanho legal, eu venho mostrar pra vocês tudo bem certinho com quantos centímetros ficou e quantas carreiras eu fiz. Então, pessoal, eu já subi aqui algumas carreiras, tá? Esse ponto aqui em relevo eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu vou dar um pouquinho mais de altura com algumas carreiras do ponto baixo. E vai ser aquele ponto baixo que a gente já está utilizando na nossa bolsa, tá? Pra gente continuar, dar continuidade a essa trama. A gente não inovar muito, porque o destaque mesmo eu quero pra essa parte aqui de relevo. Ó, então, essa primeira etapa aqui, eu fiquei com um total de 12 centímetros e meio, tá certo? E agora, eu vou fazer algumas carreiras até ficar mais ou menos com uns 17 centímetros. Então, vamos subir aqui uns 5 centímetros de altura, pra gente ter a altura aí pra gente pôr o nosso fecho, tá? Então, vamos lá, mais uma vez mostrando aqui pra vocês. Solto a minha laçada, agulha aqui de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, separo a alcinha, pesco aqui um pontinho, lembrando que é pra deixar firme, laço, coloco aqui por dentro, trago aqui pra frente e fecho. E aqui, sigo fazendo um ponto pra cada pontinho de base, ó. Aqui, pegando as duas alcinhas pra ficar bem firminho, tá? E aqui, depois, a gente vai continuar fazendo essa mesma carreira, pegando também nas alcinhas de trás dos pontos baixos aqui. Então, quando eu tiver mais ou menos aí com uns 17 centímetros de altura, porque essa etapa é bem rapidinha, eu volto pra mostrar pra vocês toda a parte do arremate, tudo bonitinho. Já vou aproveitar e também aplicar a minha etiqueta aqui, ó, porque o destaque vai ser pro nosso fecho linear, né? Vai ficar assim, mais ou menos, ó. Vai ficar muito, 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 muito bonito. Então, eu vou deixar a minha etiqueta aqui mais ou menos na parte de baixo, tá certo? Vou subir aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, subi aqui mais algumas carreirinhas, tá, ó. Então, subi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras de pontos baixos. Que ficamos aqui com 16 centímetros e meio, tá? Quase 17 centímetros, que é um tamanho bem bacana. Lembrando que eu quero usar somente um rolo, tá? Se você tiver um pouquinho mais, uma sobrinha a mais, você pode subir um pouquinho mais, até uns 19 centímetros aqui. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Solto a minha laçada, agulha aqui de trás pra frente, laço, trago esse meu fio aqui pra trás. Vou passar embaixo dessas duas alcinhas, coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos pegando essas duas alcinhas aqui dos pontos, tá? Então, vou dar toda a volta aqui, já vem pra gente fazer o arremate e separar aqui os pontos pra gente fazer a nossa lapela. Então, dei toda a volta aqui, fazendo a carreira de pontos baixíssimos, e agora a gente vai cortar o nosso fio pra gente fazer o arremate, ó. Corto aqui. Lembrando que a gente vai fazer a nossa lapelinha ainda. Queima aqui a pontinha pra facilitar.
Dou uma apertadinha, vou puxar tudo aqui pra frente, ó. E aqui vamos fazer aquele mesmo fechamento que a gente fez na base. Vou passar aqui pelo meu primeiro ponto baixíssimo. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. E agora eu vou entrar aqui, ó, por baixo da alcinha que eu entrei pra fazer o ponto baixíssimo, pra sair no meio do meu último ponto baixíssimo. E trago aqui pra frente, ó. Dou uma soltadinha aqui, porque geralmente as carreiras de ponto, essa carreira aqui, ela dá uma certa abrida. A carreira de ponto baixo, ela fecha, e a de ponto baixíssimo também fecha mais um pouquinho, tá? Agora eu vou esconder aqui por algumas perninhas. Dou uma seguradinha aqui pra não desmanchar meu último ponto baixíssimo. Ó. E agora eu vou cortar aqui o excesso desse fiozinho. Não muito rente. E vem com o meu isqueiro na chama do lado azul, ó. Não na ponta. Aí. E aperto aqui com a parte de baixo do isqueiro. E tá feito o arremate, tá? Agora, a gente precisa fazer a divisão aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar o mais próximo da base aqui, ó. Aquela parte retangular, tá? Então, eu posso fazer o que aqui, ó? Eu venho fazendo os vinquinhos, ó. Acompanhando mais ou menos a base, tá vendo? Ó, segura aqui embaixo e vem apertando até aqui em cima. E desse lado de cá, a mesma coisa. Tá? Só que tem um pequeno detalhe aqui. Eu não vou deixar essa parte da separação deste tamanho aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho menor, porque eu não quero que feche totalmente. Porque, querendo ou não, esses pontos, eles já fecham, tá? Então, eu venho trazendo essa parte um pouquinho aqui pra fora, ó. Deixando ela mais estreitinha, tá? E eu venho acompanhando a base também, tem que acompanhar. E também aqui tem que ser mais ou menos a mesma distância dessa, certo? E o que que eu vou fazer? As minhas argolas da alça saem, tá? Então, eu já vou posicionar as argolas aqui pra mim conseguir fazer a aba, tá? E também lembrando que a gente tem que deixar a mesma distância aqui e aqui, pra ficar bem bonito, certo? E agora, o que que eu vou fazer? Depois de eu fazer meu vinco, eu aperto aqui pra dentro, ó. Dessa forma, desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Ficando assim. Agora, eu venho com a minha argola e eu vou passar pegando primeiro essa ponta, ó, por baixo da carreira de pontos baixíssimos. E depois eu venho puxando mais pra pontinha e fazendo esse mesmo processo pro lado de cá, ó. Aqui assim, tá vendo? Porque dessa forma a gente acaba deixando mais soltinho aqui e não fechando totalmente. E eu vou fazer esse mesmo processo do lado de cá, ó. Deixando mais ou menos a mesma distância aqui também, pegando a mesma quantidade de pontos, tá? Então, vou fazer o mesmo desse lado de cá. Ó, então, coloquei aqui as duas argolas, tá? Que ainda assim vai ficar com uma abertura bem legal. Lembrando que caso vocês queiram deixar até maior essa abertura também dá, tá bom? E aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso ver mais ou menos quantos pontos que se encaixam aqui nesse fecho. Eu contei aqui, pessoal,
E no meu caso, são 11 pontos para ficar, não vai ficar certinho, eu sempre coloco um a mais para ter de sobra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Para ter uma sobrinha. Só que, como eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, eu tenho que deixar uma a mais, porque o ponto baixíssimo, ele dá uma leve enxugada. Então, eu vou deixar um espaço com 12 pontos, certo? E aqui, como eu já tenho a minha divisão, eu só preciso calcular aqui quantos pontos que temos entre cada... deixar quantos pontos que a gente vai deixar aqui para cada lado, deixando centralizado 12 espaços aqui. Ó, então eu contei aqui, pessoal, daqui do ponto depois da minha argola e um pontinho antes da minha argola, eu tenho um total de 20 pontos, tá? Então, eu tenho 8 pontos sobrando. Eu vou deixar 4 de cada lado. 1, 2, 3, 4. E eu vou começar a partir desse ponto aqui, ó, que é onde está o ponto baixíssimo. Ó. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E eu vou começar nesse pontinho aqui. 1, 2, 3, 4. Venho nesse. Outra coisa muito importante aqui, pessoal, é que eu gosto de fazer essa aba junto da bolsa já, porque economiza tempo, né? Pra não precisar ficar costurando depois. Então, como que eu vou fazer aqui? A primeira carreira, eu tenho que fazer de ponto baixo. Por quê? Pra ter uma saída bem legal ali desse ponto, tá? Ó, tá acabando meu fio já. Queima a pontinha. E aqui, outro detalhe muito importante. Quando eu inicio um ponto, a gente nunca fica com a alcinha. E eu preciso dessa alcinha para fazer a carreira de ponto baixíssimo. Então, como que eu vou fazer? Vou segurar essa ponta, entro aqui embaixo como se eu fosse laçar para fazer uma laçada inicial. Só que eu não vou fazer laçada inicial, eu vou entrar aqui nesse espaço. Vou entrar aqui na alcinha que eu falei para vocês, mas também vou pegar, ó, essas outras duas que estão aqui na frente para ficar firme, ó. Entro aqui, laço, fico com 2 alcinhas na agulha e fecho. É para vocês verem, já temos o primeiro ponto baixo e já tenho a alcinha. E aqui eu venho e vou fazendo os meus 12 pontos baixos até chegar no meu marcador ali, que é o meu último ponto dessa parte da aba. Então, cheguei aqui, pessoal, no meu marcador novamente. Eu preciso fazer o meu último ponto aqui, tá? Então, eu entro aqui, pego as 3 alcinhas, laço e fecho. Então, fiquei com os meus 12 pontos aqui. Então, pessoal, fiz aqui a minha carreira, primeira carreirinha de pontos baixos, né? Fiz 12 pontos baixos. Eu tinha até cogitado a possibilidade de fazer com o ponto baixíssimo essa aba. Mas eu preciso de uma trama bem firme e que encaixe no fecho, mas ao mesmo tempo eu preciso que preencha essa parte interna do fecho. Se for uma trama muito fininha, não vai parar o parafuso, tá? Então, eu vou fazer o ponto baixo duplo. Fiz aqui meu primeiro ponto, faço aqui uma corrente, viro meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos pegando somente nessa alcinha aqui de trás, ó. Pegando só na alcinha de trás. Te amo. Também te amo, meu amor. Ó. Então, venho até o final da minha carreira, fazendo também os 12 pontos baixos que eu fiz na minha primeira carreirinha. Então, cheguei aqui no meu último pontinho e eu tenho aquela alcinha que a gente formou, lembra no início? Venho aqui nessa alcinha de trás e faço também o meu último ponto. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. A partir de agora, eu vou continuar pegando essa alcinha de trás, mas eu também vou pegar essa alcinha aqui de baixo que ficou livre, ó. Então, eu venho, laço, faço um ponto baixo. No próximo, pego as 2 alcinhas, laço um ponto baixo. E eu vou fazer esse processo também até o final ali da minha carreira, tá? Cheguei aqui no finalzinho e eu queria mostrar pra vocês o último ponto, que as 2 alcinhas ficam bem próximas, ó.
Essas duas sempre ficam bem próximas. Então, eu tenho que passar por baixo dessas duas alças e também fazer o meu último pontinho. Faço uma corrente e continuo esse processo aqui, ó. Sempre pegando essas duas alcinhas, tanto a alcinha de trás quanto essa alcinha aqui de baixo, tá certo? E eu vou fazer esse processo aqui, pessoal, até eu ter a altura que eu quero, né? Porque a gente vai dobrar aqui essa abinha e vocês vão deixar até a altura que vocês quiserem ou até dar o fio, porque o meu tem um restinho só de fio, então eu provavelmente vou fazer até a quantidade que der o fio aqui, tá certo? Vou continuar e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então fiz aqui algumas carreirinhas, tá? A minha aba não precisa ser muito grande, ó. Ela pode ser mais curtinha mesmo, é só pra fazer o fechamentinho aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui mesmo o meu fecho que eu queria. Aqui, eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros ficou. Eu fiz aqui, deixa eu só refazer esse ponto, esse último. Eu até poderia fazer mais, só que o que acontece? A gente tem que deixar o degrau aqui pro lado de dentro. Se eu fosse fazer com esse restante de fio, o degrau ia ficar pro lado de fora e eu não quero, eu quero um resultado bem bonito. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou medir aqui pra vocês verem, ó. Então, ficou aqui com 5 centímetros, tá? Agora, eu vou puxar esse restante de fio aqui pra fora. E vou esconder aqui por entre os pontos, de preferência aqui nessa parte interna, ó. Venho aqui com a minha agulha. E passo aqui nessa partinha aqui, porque daí como eu vou arrematar, não vai ficar aparecendo, porque eu vou colocar o fecho aqui, né? Então, eu vou arrematar e aplicar o fecho. Então, só vou arrematar aqui rapidinho e já venho mostrar pra vocês. Agora, pessoal, vou pegar aqui um tecido e vou posicionar aqui, porque a gente vai trabalhar com o fecho agora e eu não quero que ele risque. Então, ó, como eu falei pra vocês, a gente vai encaixar aqui, ó. Eu vou passar o meu fecho assim, aqui por dentro desses pontos. E eu vou encaixar o máximo possível que eu conseguir aqui, ó. Ó. Qualquer coisa, pega uma agulha de tapeceiro que eu tenho aqui. E você vem empurrando um pouco esses pontinhos aqui pra dentro. Tá vendo que esse primeiro... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo que esses primeiros aqui ficaram com as alcinhas do ponto baixo duplo pra dentro? Então, eu vou aproveitar e empurrar essas outras também, ó, que elas estão pra fora. Então, vou encaixar muito bem aqui dentro, pra quando eu parafusar, ficar bem preso essa parte aqui, tá? Então, eu venho empurrando aqui pra dentro. Encaixei aqui bem encaixadinho, tá? O máximo que eu consegui. E também tentei deixar 2 pontinhos de sobra aqui pra cada lado, né? Porque a gente tinha contado e tinha ficado com 10 pontos, mas a gente deixou 2 de sobra, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui os parafusinhos agora, e agora é super simples, que é só apertar os parafusos aqui, ó. Põe na chavinha Ali, lembrando que o conjunto está na sacolinha aí pra vocês. E você vem apertando, ó. Não esquece, gente, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que elas vão gostar de conhecer esse tutorial, que fica uma bolsa bem elegante e utilizando somente um rolinho de fio, né? E comentem aqui embaixo também o que vocês estão achando desses modelos de bolsa. E se vocês têm alguma sugestão de algum tutorial que vocês queiram ver por aqui também, tá? Então, ó, já parafusada essa parte, agora a gente precisa ver a parte da frente. Como que eu vou fazer? Deixa eu só levantar o celular aqui. Então, pessoal, já empurrei aqui bem, já coloquei os parafusinhos, e agora só falta a parte central aqui, que é super tranquilinho de colocar. Por isso que eu sempre gosto de colocar essa primeira parte aqui. Por quê? Aqui, agora eu já vou saber exatamente aonde eu preciso colocar esse fechinho. O que que eu vou fazer? Eu coloco o fecho aqui no local, fecho, ajeito aqui certinho, e eu pressiono aqui, ó.
Dou uma olhada na distância, ó, tem 2 dedinhos aqui pra cada lado. Aqui tá um pouquinho menos, ó. Dou uma olhada aqui. Ó, mais ou menos 2 dedos, ó. Certinho a distância. Pressiono aqui bem. Abro. E agora é só posicionar a chapinha, que já vem num fecho linear. Aqui. Colocamos a travinha e vamos empurrar aqui com a ajuda de um alicate. Ó. A gente vem e empurra aqui. Muito bem, tá? Pra travar bem aqui essa parte do fecho. Prontinho, tá vendo? Super simples. Ó. E aqui agora, eu acho esse fecho aqui, gente, muito mais fácil do que aqueles de girar, tá? Até na hora de abrir, porque a gente sabe que a gente que é crocheteira, a gente sabe como pegar uma bolsa, né? A gente vai, pega com cuidado, e geralmente o cliente aperta, tal. Então, desse jeito, é mais fácil pra abrir, porque é só levantar aqui e abriu, ó. Posicionou, fechou. Então, é super versátil essa parte. E agora só falta a gente colocar a nossa alça, ó. Eu venho, coloco aqui a alça. Inclusive, pessoal, esse modelo de bolsa aqui, esse mesmo padrão de pontos, o que vocês podem fazer é colocar as 2 alças, tá? Em vez de vocês fecharem aqui, deixar aberto, colocar a argola aqui, porque querendo ou não, vocês podem comprar 2 pares de alça aqui. Coloca uma aqui e uma na parte de trás, que também fica bem legal. Então, pessoal, agora sim, finalizada a nossa bolsa. Olha pra vocês verem que linda que ela ficou, né? Ficou bem bacana. E lembrando que eu utilizei somente um rolinho de fio. Caso você queira, você também pode adicionar 2 alças aqui, que fica bem legal. Você abre essa parte aqui, né, não fecha, e coloca as alças aqui, ó. Uma na frente e a outra atrás, que fica bem legal também. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando e o que você achou dessa bolsa, a bolsa Maitê, que ficou lindíssima, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!